Boa noite, pessoal. Está quase chegando a nossa hora. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir chegando aos pouquinhos. Muito bem, pessoal. Está chegando a nossa hora. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Sintam-se acolhidos, né? Acredito que a maior parte das pessoas que estão conosco aqui já sabem destas nossas atividades virtuais, né? Porque devido a esta pandemia, nós estamos realizando todas as nossas atividades nos mesmos dias e nos mesmos horários, só que de forma virtual. Então, nós temos os nossos encontros nas terças-feiras, hoje, às 8 horas. Nós temos quarta-feira, que é amanhã também, um trabalho de prece e irradiações às 8 horas da noite também. Nas quintas-feiras, nós temos as palestras às 16 horas. E no sábado, nós temos uma reunião que pode ser uma reunião interativa, com a participação do público, né, para quem deseja, no sábado às 19h30. Então, estão todos convidados a participarem dessas nossas atividades da Sociedade Luz, Paz, Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade aqui de Porto Alegre, nesses dias que eu falei para vocês. Como sempre, nós começamos os nossos trabalhos na Casa Espírita, as nossas reuniões com uma prece. Então, eu convido a vocês, nesse momento, para que, apesar da distância física, nós estejamos perto espiritualmente, unindo os nossos pensamentos, lembrando da imagem do nosso Mestre Jesus Cristo e pedindo a Ele o amparo e a proteção, que possamos passar esses momentos envoltos de boas energias, de boas vibrações, e que possamos receber nesta atividade os ensinamentos que nós precisamos para procurarmos cumprir aquilo que nós combinamos antes de reencarnar aqui nesse planeta. Cuidarmos da nossa evolução, procurarmos sermos pessoas melhores, mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosas. Envolva-nos então, Jesus, com estas vibrações e nós, agradecidos, te pedimos permissão para darmos por início esta nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje, nesta nossa conversa, é sobre a parábola do semeador. Acredito que vocês conhecem ou já ouviram falar, né? Ou já assistiram até outras atividades com esse tema.
E nós vamos procurar refletir hoje, né, sobre quais são as semeaduras que nós andamos fazendo. O que é que nós andamos semeando? Esta parábola do semeador, ela se encontra lá na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Lá no Evangelho de Mateus, ela está no capítulo 13, nos versículos de 3 a 9. Ela também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos de 3 a 9 também. E no Evangelho de Lucas, ela se encontra no capítulo 8, nos versículos de 4 a 8. Esta parábola, ela trata de um homem, um agricultor, né, que saiu a semear. Algumas das sementes que ele estava semeando, elas vingaram, elas cresceram. E outras sementes não deram frutos. E é sobre esse tema, sobre essas semeaduras, como eu disse, que nós vamos refletir hoje. Vou fazer uma leitura para vocês, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no Evangelho nós temos ela no capítulo 17, no item 5, e diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, ela se prolonga mais um pouquinho aqui, mas para introduzir a nossa conversa, vamos deixar esse texto, né? Vamos então, assim, nos reportarmos agora, né, à época de Jesus Cristo. Quando ele circulava, né, na época dessa parábola, ele circulava lá pela região da Galileia entre agricultores, uma vez que a base da alimentação e da economia naqueles tempos era a agricultura, né, e a pesca, tá? Mas predominantemente muito a agricultura. Então, como é que Jesus falava com as pessoas, né? Como é que ele tentava tornar os ensinamentos sobre as coisas divinas de uma forma mais compreensível, mais fácil para as pessoas entenderem? Ele usava as parábolas. E aquele povo, no dia que
Jesus tratava desta parábola do semeador, que estavam com ele ali eram essencialmente trabalhadores da terra, né? Trabalhadores braçais. Mas esses agricultores, eles eram também pessoas religiosas, né? Eles haviam sido criados, né, e educados nas sinagogas, ouvindo os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, eles ouviam falar e eles tinham conhecimento desse reino de Deus que Jesus conversava com eles. Jesus, então, se aproveitou, né, se aproveitava dos conhecimentos religiosos que eles tinham e das suas vivências no plantio das suas lavouras, comparando, né, o reino de Deus a um agricultor que saiu a fazer uma semeadura. Ficava bem mais claro e bem mais tranquilo para eles compreenderem o que Jesus queria ensinar. Naqueles tempos, não existiam na agricultura os recursos que nós dispomos hoje, né? Quem de vocês tem origem no campo, na vida rural, e quem não tem também? A gente acompanha pela televisão, né, pelos meios de comunicação, os recursos que existem hoje na lavoura, na agricultura, no preparo da terra, né, no plantio. Hoje nós temos assim muitas técnicas de irrigação, nós temos maquinários modernos, nós temos a correção do pH do solo e várias outras técnicas, né, que produzem estas super safras que às vezes a gente vê também nos meios da imprensa. Na época do Cristo, isto era de uma forma mais rústica, não existia nada disso. Os agricultores plantavam, chegava a época da colheita, eles colhiam e ficava a terra com aqueles restos da colheita. Então ali ficava um solo pedregoso, ficavam espinhos, ficavam aquelas folhas secas, né? E a próxima colheita era a próxima semeadura, desculpa, a próxima semeadura, ela era feita naquelas condições, era feita naquele solo que tinha ficado ali sem preparo nenhum. Então, o que acontece? Os agricultores, né, os trabalhadores da terra chegavam e lançavam as sementes naquela terra ali, né, sem ter preparado. Depois, eu andei dando uma lida, eles puxavam, tipo com um animal, não sei se é algo semelhante a um arado, né? Eles puxavam por cima para dar uma protegida naquelas sementes. Mas era tudo de forma muito rústica. Então, é o que explica esta parábola, né? As sementes que ficavam muito na superfície, vinham os passarinhos e acabavam comendo elas, né? Aquelas que ficavam ali no meio dos espinhos, elas até começavam a criar uma raiz, mas era uma região quente, vinha o sol e acabava queimando, né, aquelas sementes que não frutificavam. E outras, né, as que tinham ficado numa condição mais favorável, estas sim acabavam frutificando e dando os frutos, né, e produzindo os alimentos que eram necessários. Nós podemos, então, procurar fazer também uma analogia desta parábola, destas semeaduras, com as nossas vidas, com a nossa vivência aqui no planeta Terra. O solo
que Jesus se refere, esse solo seríamos nós. Jesus seria o homem que estava lançando as sementes. E as sementes seriam a palavra de Deus, seriam os ensinamentos sobre a realidade da vida espiritual. Nós podemos entender também através desta parábola que o Cristo, ele não escolhia onde as sementes seriam jogadas, porque elas foram jogadas em todos os tipos de solo. Elas foram jogadas no solo arenoso, no meio das pedras, foram jogadas sobre os espinhos. Então, nós, sendo esse solo, também Jesus não escolhia, né? Deus não escolhe onde caem ou onde são semeados os seus ensinamentos. Estas sementes, elas são jogadas em todos os tipos de solo. Todos nós recebemos esses ensinamentos. Mas que tipo de solo será que nós somos quando estas sementes são jogadas? Será que nós somos um solo ou um terreno com espinhos? Ou será que nós somos aquele terreno mais pedregoso? Ou será que nós somos terrenos férteis? E mais uma pergunta: será que nós somos sempre o mesmo tipo de solo e o mesmo tipo de terreno? Ou tem épocas da nossa vida, tem fases que nós podemos ser um tipo de solo ou um tipo de terreno? Tem outras fases que nós podemos ser outro tipo, né? Quantas vezes nós já recebemos os ensinamentos de Deus, os ensinamentos sobre a vida espiritual e a gente não deu muita importância. Nós estávamos envolvidos com outras atividades e acabamos deixando para trás. Em outras épocas nós ouvimos, né? E a gente até tentou assimilar e tentou fazer mudanças e ficamos por um tempo naquela situação. E depois a gente acabou também se envolvendo com outras questões. E até que chegou o dia também que nós ouvimos, que nós estudamos, que nós aprendemos e que nós decidimos que iríamos mudar a nossa conduta, que iríamos nos esforçarmos para aprendermos mais sobre as questões da vida espiritual. Então, nem sempre somos o mesmo solo, mas nem por isso é um solo menos importante, né? Também é importante nós entendermos que mesmo nós acreditando que hoje possamos ser solos férteis, mesmo assim a semeadura que é jogada nesse solo fértil, ela não frutifica do mesmo jeito. Ela também dá frutos de formas diferentes, como diz a parábola ali, que algumas sementes frutificaram e deram 100 por um, outras deram 60 por um e outras deram 30 por um. Então, independente da quantidade de frutos que nós estamos dando, toda esta quantidade é importante e ela tem valor. E estas sementes que estão frutificando de forma diferente, elas estão ligadas ou condicionadas às nossas realidades, né? À vida que nós levamos, ao nosso grupo social,
a nossa família, o nosso trabalho, mas todas elas são muito importantes, né? Não é porque uma planta lá deu 100 por um que ela é mais importante que a outra semente que deu 60 ou que a outra semente que deu 30. Todas estas sementes e toda essa colheita, ela é muito importante. E também podemos refletir ainda nesta parábola sobre nós na condição de semeadores. Se fôssemos nós os semeadores, né? Se o solo, aquele lá, fosse a nossa vida e nós estivéssemos jogando as sementes. Que tipo de semeaduras nós andamos fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia? Como é que nós estamos cuidando desta lavoura? Nós estamos preparando esse solo ou nós estamos jogando as sementes de qualquer forma? Eu, Jane, né, venho do campo, da zona rural, né, da região de campo. Então eu fiquei pensando, enquanto eu preparava esse tema, sobre estas perguntas, né? E fiz algumas anotações assim que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Quando a gente vai plantar, é necessário que a gente prepare o terreno, né? Se eu desejo que a semente que eu vou plantar, que elas germinem de forma adequada e produtiva, o terreno onde eu vou jogá-las, ele precisa ser um terreno que vai ser arado, né? Não pode ser um terreno lá seco, com grama, com pasto, né? Como se fala. Ele precisa ser arado, ele precisa ser adubado, muitas vezes, né? Se é uma terra fraca, ela precisa de adubo. É necessário que se tenha água por perto, para que essas plantas possam ser irrigadas, para não ficar só na dependência da chuva, né? Dependendo do local, esse terreno ele precisa ser cercado, né, para evitar que entrem ali animais e que destruam a plantação. Então, tem muitos cuidados em relação ao terreno que são importantes. E as sementes que vão ser jogadas, elas também precisam ser escolhidas, né? Eu não posso sair jogando qualquer semente na terra. Ah, né? Porque se eu pretendo colher couve, por exemplo, né? Se eu pretendo colher couve, eu vou ter que jogar no terreno sementes de couve. Eu não posso jogar sementes de rabanete ou de laranja, né? Se eu pretendo colher tomates, eu vou ter que jogar lá na terra sementes de tomate, né? Não vou jogar semente de repolho ou de alface. Então, vamos fazer uma analogia desse preparo do terreno e destas semeaduras com as nossas vidas. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós agimos de forma inconsequente, não nos preocupamos com os resultados que vão advir daqueles nossos comportamentos. E aí, o tempo passa e nós começamos a colher os frutos daquelas semeaduras que nós vínhamos fazendo. E muitas vezes nós não gostamos desta colheita. Nós reclamamos, nós nos lamentamos, né? Muitas vezes nós culpamos o universo, culpamos todo mundo, por tudo aquilo que está nos acontecendo. Mas aquela colheita que nós estamos fazendo e que não é tão agradável e que não é o que nós desejávamos colher, elas tiveram um semeador. Alguém semeou. E esse alguém
foi quem? Fomos nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis por esta colheita. Nós fizemos a semeadura e nos recusamos a aceitar o que estamos colhendo. Reflitamos, então, sobre essas perguntas da parábola. Como é que eu posso preparar o terreno da minha existência para que eu possa ter êxito na colheita? Uma forma de eu colher bons frutos, né? Uma forma de eu ter uma colheita abundante é através das minhas atitudes, né? Se nós procurarmos sermos honestos, responsáveis, cuidadosos, previdentes, organizados, pacíficos, tolerantes, né? Estes são alguns dos comportamentos que nós podemos usar para preparar bem esse terreno. E as sementes, né? Quais são as sementes que nós vamos escolher jogar sobre esse terreno que foi preparado com estas atitudes? Nós temos a liberdade para escolher as sementes que nós queremos jogar. Somos, né, totalmente livres, o livre-arbítrio que a gente sempre fala. Eu posso escolher o que é que eu quero semear, né? Eu posso escolher jogar nesse terreno sementes de amor, de paz, de brandura, de generosidade, de compreensão, de afabilidade, entre outros, né? Sem dúvidas, eu jogando estas sementes sobre esse terreno que já foi preparado, eu vou colher o quê? Eu vou colher boas amizades, eu vou colher bons relacionamentos, eu vou colher um bom trabalho, um relativo conforto, porque não tem como ser diferente. É o resultado da colheita. Eu semeei aquilo ali, eu preparei o terreno, eu fiz a semeadura. Então, é óbvio que eu vou colher isso. Mas, como eu disse, nós temos a liberdade de semear. Então, eu posso escolher fazer outras semeaduras também, né? Posso jogar nesse terreno outros sentimentos e outras atitudes que vão me dar frutos também, que eu não vou deixar de colher, né? Eu vou fazer a colheita, só que pode ser que não sejam frutos tão agradáveis. Pode ser que sejam frutos amargos, mas nem por isso deixam de ser frutos, né? São frutos, sim, e serão colhidos. Então, né, estamos quase chegando já na nossa hora. Gostaria de deixar esta reflexão com vocês, que nós possamos ser muito exigentes conosco mesmo, né? Que possamos ser exigentes na hora de preparar o terreno, né? Que a gente trabalhe assim com afinco, que a gente trabalhe com muita energia para preparar um terreno para dar uma colheita muito boa, uma colheita abundante. Que procuremos jogar nesse terreno
estas sementes que eu falei, para que nós possamos ter uma boa colheita. E que nós não nos esqueçamos, principalmente, como eu disse, que a semeadura, ela é livre. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos semear, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher. Então, se nós acreditamos que estamos colhendo hoje sementes que nós não plantamos, vamos procurar revisar, dar uma olhada para trás, para as nossas atitudes, para os nossos gestos e nos lembrarmos do que foi que nós andamos semeando. E a partir de hoje, procurarmos fazer uma nova semeadura, procurarmos preparar os nossos terrenos de forma diferente e começar a jogarmos outros tipos de semente nesse terreno. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui ouvindo, né, refletindo. E vamos nos dirigirmos agora para o final da nossa reunião, que também nós temos o hábito de encerrarmos com uma prece, como de costume. Vamos então, mais uma vez, procurarmos unir os nossos pensamentos, nos lembrando, mais uma vez, da imagem do nosso Mestre Jesus Cristo e agradecendo a Ele por todos os ensinamentos que nos trouxe e dizendo a Ele que estamos nos esforçando, que talvez ainda não estejamos fazendo as melhores semeaduras nas nossas vidas. Mas vamos rogar ao Mestre que nos envolva com o seu amor, com a sua proteção, com o seu carinho e que ajude a fortalecer dentro dos nossos corações os nossos desejos e as nossas intenções para que possamos fazer melhores semeaduras, para que possamos, a cada dia que passa, procurarmos espalhar entre aqueles que convivem conosco, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, sementes de amizade, de afeto, de tolerância, de compreensão. E que sempre possamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro antes de agirmos. Que possamos procurar sempre fazer uma análise de como é que nós gostaríamos de ser tratados se tivéssemos na condição daquele nosso irmão. E que possamos agir no nosso dia a dia como verdadeiros aprendizes dos ensinamentos, das lições que o Mestre nos deixou. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade, nós rogamos permissão para encerrarmos esta nossa atividade, desejando a todos os nossos irmãos que estiveram conosco que também possam ser envolvidos por energias amorosas e fraternas, que tenham todos um bom descanso, uma boa noite de sono
e que amanhã possam acordar também envolvidos por boas vibrações. Muito obrigada a todos vocês e continuem, dentro do possível, acompanhando as atividades da nossa casa nos horários que nós falamos no começo. Muito obrigada.